Olá, sejam muito bem-vindas ao Paicificando, o programa onde você me diz como foi a sua relação com seus pais e eu te digo quem tu és. Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os seus bloqueios emocionais e destravar o seu máximo potencial, principalmente nas 4 áreas mais importantes da vida: relacionamento, carreira, poder pessoal e finança. Então, se você tem algum bloqueio nessas áreas, já fica aqui comigo que você vai aprender um conteúdo que vai transformar a sua vida. Aproveite essa oportunidade que está passando aqui na sua frente, tá bom? E no episódio Pacificando de hoje, e tá muito especial, porque a gente tem uma convidada muito especial aqui comigo hoje, que é a Renata. Renata, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Andresa. Muito bom estar aqui com você. Ai, que delícia, bom demais. Gratidão por ter aceito esse convite. E eu quero dizer para você, Rê, que a sua história, ela vai inspirar várias pessoas. Ela vai inspirar pessoas que estão passando pelo que você passou e até pessoas que estão passando por coisas piores, né? E eu quero te agradecer por você, né, se dispor a abri-la para a gente. Então, vamos ver se você está qualificada para participar deste quadro, né? O quadro A Cura de Paz Curou a Minha Vida, dentro do Pacificando. Vamos ver, Renata, responde para mim aí. Você quebrou bloqueios emocionais e destravou sua vida? Eu quebrei bloqueios emocionais e destravei meus potenciais. Qualificadérrima! Que bom! Então vamos, né? Vamos compartilhar da sua história. Me conta aqui pra gente como que era a sua vida antes da cura de paz. Eu era uma pessoa que não sabia dizer não para ninguém. Eu tinha aquela necessidade de ser aceita pelo outro. Mesmo, às vezes, era uma coisa que eu não realmente queria fazer, mas eu aceitava, dizia sim para aquela necessidade de ser aceita pelo outro. Uhum. E quais as dificuldades que você enfrentou? Como que você se sentia? Bom, piorou mais, agravou muito assim quando a primeira gestação. Porque a mulher grávida acaba ficando mais frágil, mais sensível. E próximo já ao parto, eu entrei em depressão gestacional. E após o parto, piorou, de questão assim, de eu chorar no banheiro. Após o parto, não tive rejeição com minha filha nem nada, mas é uma angústia, um sofrimento de eu entrar para dentro do banheiro para tomar banho e chorar lá dentro sozinha, às vezes chorar alto, durante a gestação, sozinha no quarto, chorar. E isso é uma angústia que às vezes eu não entendia o porquê, mas eu me sentia desprotegida e desamparada. E já Uhum. teve momento de eu deitar no chão e meio que na posição de feto, posição fetal, e chorar. Chorar, chorar, chorar. Buscando por essa proteção. Eu sentia desprotegida, desamparada. Esse Entendi. era muito difícil. E como que era, assim, como que era a relação com você e o seu marido nessa situação que você estava atravessando? Era complicada. Eu não me senti protegida por ele. Às vezes, assim, o meu sentimento maior de desamparo era em relação a ele, porque eu buscava nele aquela proteção, a ajuda, e não encontrava. Então, eu fui me sentindo frustrada. Hum. A frustração, acho que por eu criar uma expectativa
em relação a isso, me foi pior, piorou a situação, porque eu criei expectativas, achando que eu ia encontrar nele essa proteção, esse amparo, e por não ter encontrado, eu me frustrei e foi piorando a situação, né, de depressão disfuncional, pós-parto, e chegou até na situação de ele mesmo reconhecer e ver que eu não estava bem, mesmo depois de eu ter feito terapia durante um ano, ele viu que eu não estava bem e me aconselhou, depois de ter visto, ter participado de uma palestra sua no trabalho dele, ele falou assim, Renata, eu assisti uma palestra de uma psicóloga e eu gostei muito dela. Por que você não procura ela? Aí ele me passou o seu contato e foi aí, por ter começado online, né, a fazer as sessões, é que eu comecei a destravar muita coisa na minha vida e quebrar Uhum. bloqueios que nem eu mesma sabia que aquilo ali existia e que aquilo é que estava causando todo o meu sofrimento. Caramba, muita informação, Renata. E você então se sentia incompreendida, né? Sim, isso mesmo, Uhum. compreendida. Eu, eu, eu senti como se ninguém entendesse o meu sofrimento. E você ficava sozinha, né, neste mundo. Sim, sozinha. Eu sofria sozinha. Uhum. E você estava medicada? Você tomava algum medicamento nessa época? Não, medicamento não. Uhum. Uhum. Entendi. E quando você me procurou, né, para fazer a cura de paz, você acreditava que eu poderia te ajudar? Sim, como o meu marido, ele é bem cético nesse sentido de terapia, psicólogo, esse tipo de coisa, e ele ter indicado, então, assim, se o Zaqueu indicou é porque é uma pessoa que realmente vai trazer resultado para minha vida. E mesmo sem conhecer pessoalmente, sem realmente nem conhecer o seu trabalho, mas eu precisava de ajuda. Eu senti que eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar, porque sozinha eu não vou conseguir. E aí eu te Uhum. procurei e foi assim maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida que transformou minha vida para sempre. Ai, meu Deus. Então, e você já tinha tentado, né? Você falou que não ia conseguir sozinha. Você já tinha tentado vencer essa situação sozinha, Renata? O que que acontecia? Se você tentava, o que que acontecia aí quando você tentava? Às Como que vezes você se assim, sentia? Ah, eu procurava assim, leitura de uma coisa assim, de autoajuda, é, escutar algumas, até mesmo chegou a vir em mim aquele sentimento, né? Se eu sou cristã, se eu acredito em Jesus, por que que eu tenho depressão? Porque muita gente coloca, é falta de fé, mas não é. que bom que você abordou isso. Então, isso, porque assim, tem muita gente que fala, não, cristão não tem depressão. A pessoa é cristã, se tem fé, não existe esse tipo de coisa, mas é mentira. Todo ser Claro. humano, ele está passivo a passar por essa situação. E eu tenho histórico familiar de pessoas que com depressão. E se a pessoa não buscar a ajuda do profissional, é, muitas vezes ela não vai conseguir sair dessa sozinha. E Uhum. igual eu É. procurava ler livros, escutar alguma palestra, mas não era completo. Eu cheguei a Uhum. fazer terapia, mas eu senti que faltava
faltava algo ainda. Me ajudou, mas não resolveu por completo a situação. E como que foi a sua experiência com a terapia convencional? Bom, foi boa. Eu não vou dizer que foi ruim. Me ajudou, sim, em algum sentido, mas ainda psicóloga não conseguia entender. Tipo assim, meio que você não deve agir assim. Gente, mas eu acho assim, não é porque eu quero, é algo que tá ali. Então, assim, a terapia convencional fala assim, essa forma não tá certa, agir dessa forma não vai dar certo, mas não resolvi meu problema. Eu sabia que não era bom agir daquela forma. Eu já tinha consciência disso, mas eu não conseguia não ser daquela forma. Eu era aquilo ali. Então, Entendo. me ajudou, sim, mas Exa não, não resolveu o problema, não. A questão não foi resolvida. Uhum. Te dava orientações, né, sobre o que fazer e você se sentia algumas vezes melhor, mas Isso mesmo. e o que que você sentiu de diferente na terapia, ou seja, o que que você sentiu diferente na cura de paz? Encontrou realmente a raiz do meu problema. A cura de paz, ela me ajudou realmente a destravar, a quebrar aquele bloqueio que eu tinha. Foi no ponto, foi em cima daquilo que realmente estava acontecendo. Encontrou a raiz do problema. É como se você Entendi. vai ver algo só superficial. Não, foi a fundo. Encontrou aquilo que tinha que ser retirado. A causa, né, Renata, e não o efeito. A causa, isso mesmo. Por que que eu ajo assim? O que que aconteceu que me levou a ser aquela Renata? Uhum. E o que Foi que isso que 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 você aconteceu. e o que que você conseguiu enxergar disso? Você consegue, assim, enxergar qual que era a causa? Isso ficou claro para você? Como que foi para você essa experiência? Sim, encontrou, porque eu sofri bullying. Naquela época não era chamada assim, né? Que Não era nem foi errado, né? na escola. Hã? Não era nem errado, né, Renata? Era normal. Não era errado, mas tudo que eu passei na escola, né, na primeira infância, a rejeição, os ataques e a falta de proteção dos meus pais, aquilo ali impactou tanto na minha vida que eu cresci com aquilo, né, que eu tinha que ser uma pessoa, uma menina boazinha, que tinha que agradar a todos, abrir mão daquilo que eu, às vezes, daquilo que era para mim, para satisfazer o outro. Uhum. E isso chegou a um ponto da minha vida que parece que você vai explodir, né? Às vezes você consegue levando até certo ponto, mas chega um momento que uma gotinha d'água transborda o copo. Uhum. Então, né, ficando cheio, 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 chega uma gotinha só, faz o copo transbordar. Então, assim, Sim. me ajudou demais, porque depois disso eu comecei a ter mais autoconfiança, né? Depois do tratamento, de ter passado pela cura de paz, eu me tornei uma pessoa com autoestima mais elevada, aprendi a dizer não, e o não, ele é libertador. Oh, se é.
Renata, me fala, você falou de Aham. ataques na escola. Conta pra gente sobre isso. Você se importa de falar o que que aconteceu com você na escola? Né, o que que ficou Não, aí marcado na sua criança? Como que seus pais não te protegiam? Conta pra gente. bom, na escola, tinha um colega de escola, na verdade são dois, que eles incomodavam a turma inteira, os professores, e eu era gordinha, bem gordinha. Então, o colega de escola ele sempre implicava comigo, a sua gorda nojenta. Se ele tinha um que se encostar, eram dois colegas, se encostasse em mim, limpava onde tinha encostado e falava, sua gorda nojenta. O outro, eu sempre tive problema com rinite alérgica. Então, se eu fizesse isso, eu começava. Ah lá, a porca, sua baleia assassina, botijão de gás. Então, assim, eram várias palavras me ofendendo. E Uhum, era assim, esse ataque mais era comigo, esse tipo de coisa. Eles incomodavam o resto da turma toda, mas o foco mais era em mim. uhum, E por isso eu sempre gostava de sentar no fundo, para tipo, eu tô vendo todo mundo, mas ninguém tá me vendo. Em casa, às vezes eu falava, né, com minha mãe, que, meu colega fez isso, falou isso comigo. E aí minha mãe sempre falava, não liga para isso não, deixa para lá. E com isso, assim, eu não tinha proteção. Aquele negócio assim uhum. de eu não aceito que façam isso com minha filha, eu não aceito que diminuam ela. Não tinha isso. Era sempre que, não, liga para isso não, bobagem, faz de conta que não está escutando. Então, assim, eu não me Uhum. defendia e nem era defendida. Então, Exatamente. assim, eu tinha que ser a melhor aluna da sala, porque eu tinha que provar que eu era boa em alguma coisa. Então, assim, eu cresci sempre com isso. Eu tenho que ser a melhor aluna da sala, eu tenho que ser aquela filha boazinha. Outra questão, eu não lembro se durante, né, a cura de paz eu cheguei a te falar isso, mas é uma coisa que fica tão. A gente vai sempre lembrando desse tipo de coisa e traz à tona muita coisa na memória. A minha mãe, ela era meio que narcisista. E o bode Uhum. expiatório, que era o bode expiatório, era minha irmã, a mais velha. Ah, tá. Então, ela pegava demais no pé da minha irmã. Uhum. E um tempo atrás eu fui pensar, assim, gente, eu tinha que ser a santinha da mamãe, porque eu via como que ela tratava minha irmã e eu não queria ser tratada daquela forma. Entendi. Então, eu tinha que ser o quê? A boazinha. Porque se eu fosse a filha boazinha, eu não ia ter que passar por tudo que minha irmã passava, sabe? Entendi. De ser rebaixada, de falar assim, você não merece isso. Então, acaba que eu me tornei aquela, a filha boazinha, que aceita tudo, obedece tudo, mas não é bom ser filho, o filho, não é bom ser bonzinho, Não é. porque isso te, te mutila, às vezes, sentimentalmente, as emoções. Você não vive plenamente todas as emoções e acaba que na vida adulta você vai ter problemas, você vai se frustrar, você vai ter problemas nos relacionamentos. É igual o meu marido hoje é o meu segundo casamento. No meu primeiro casamento, eu tive muitos problemas. A gente separou, eu sofri muito na separação. Cheguei a emagrecer 16 quilos em 9 meses. Foi assim, uma situação muito difícil de superar. Aí, quando eu superei, eu
conheci, depois de 2 anos, eu conheci meu marido atual. E eu acho que eu criei, assim, muita expectativa que seria algo muito bom. E eu meio que desenhei, né? Tudo aquilo como se fosse um conto de fadas, tudo muito, muito bonitinho. E quando como Uhum. eu vi que não era, frustrei. E depois de eu ter vindo, né, de um primeiro casamento frustrado, e o segundo, eu ter criado expectativas demais, eu criei expectativas, aquilo, eu entrei em depressão. Entrei em depressão e só consegui realmente sair da depressão, superar aquilo tudo, depois de ter passado pela cura de paz. Caramba, que bom, que coisa linda de se ouvir. Nossa, que missão. Ah, menina. E aqui, eu ia te perguntar sobre um momento, né? Alguma coisa que aconteceu de difícil na sua história, um momento difícil que você viveu, que marcou sua vida antes da cura de paz. Você quer trazer algum? Você já me falou de várias coisas aí. Você quer colocar uma em foco, Renata? De repente, esse teu primeiro casamento, não sei, o que que vem para você quando eu te faço essa pergunta? Um acontecimento difícil antes da Nossa, cura de paz, uma história difícil. as duas histórias difíceis foi realmente o meu primeiro casamento, que hoje eu vejo que realmente não deu certo por imaturidade por parte dos dois. Uhum. E depois, no meu segundo casamento, né, com meu marido atual, que eu tive a depressão. Foi assim, os 2 momentos muito difíceis, sofridos de superar. Foi assim, os 2 momentos mais difíceis, marcantes. Então, todos os 2 foram realmente na área de relacionamento afetivo, de homem e mulher, e até mesmo porque a minha criação, eu sempre escutei a minha mãe falar assim, que homem não presta. Sempre escutei ela falando mal do meu pai. E acaba que eu tava repetindo, sabe? Eu tava naquela de repetir aquilo que foi com a minha mãe. Uhum. Aquela questão assim de não valorizar realmente o outro, e isso atrapalha um casamento. Claro. Mas assim, acho que só com realmente a maturidade, com a ajuda, que a gente vai aprendendo esse tipo de coisa. Assim, eu acho que todo mundo deve investir. Acho que até mesmo antes de entrar num relacionamento, é bom a pessoa se curar, sabe? Porque aí ela vai conseguir realmente ter um relacionamento maduro, um relacionamento saudável, porque quando entra assim duas pessoas feridas, né? Dois seres humanos feridos no relacionamento, há uma grande possibilidade de realmente ter uma separação, ter traição, porque os dois estão feridos e às vezes um está buscando a ajuda no outro, mas o outro não tem condição de ajudá-lo, porque também está ferido, está machucado, também precisa ser curado. Então, todo mundo deve, sim, procurar, às vezes, antes de se relacionar com outra pessoa, se curar primeiro, para realmente entrar no relacionamento de forma saudável. Gente, eu tô morrendo de orgulho dela. Eu tô aqui transbordando orgulho por esse ser humano da minha vida. Gente do céu! Que clareza Eu de preciso de gratidão. raciocínio. Oi? Eu posso dizer gratidão a você, Andresa. Assim, eu sempre indico, porque
É um ótimo investimento. E me conta então, Rê, nossa, emocionada. Me conta então uma história de superação. Depois da cura de paz, você passou por alguma coisa que antes você não conseguia, né? O que que mudou para Sim, você, assim? Me conta. na pandemia, eu, no início de 2020, eu comecei a fazer faculdade online. E aí veio a pandemia e, nossa, a pandemia trouxe muita coisa, deu reviravolta na vida de todo mundo. Exatamente. Então, no início de 2020, eu iniciei a faculdade EAD, à distância, e engravidei da minha segunda filha, Isabela, sem ser planejado. E, sim, foi um turbilhão de acontecimentos. Muita coisa aconteceu. Meu pai, ele ficou doente, câncer. Então, começou em agosto e novembro ele veio a falecer. Então, eu grávida, meu pai falece. Meu patrão, eu tinha um emprego estável, com um salário bom. Meu patrão também faleceu. Meu pai faleceu na sexta, meu patrão faleceu na segunda. E na quinta-feira, a minha filha nasceu prematura de 32 semanas. Jesus. Eu tive Covid, né? Nesse intervalo aí, eu tive Covid e meio que foi. Se eu tivesse, né, de menos semanas, eu imagino que eu teria um aborto. Porque Uhum. eu entrei em trabalho de parto, estava com 32 semanas, e a Isabela nasceu prematura. Foi assim, foram acontecimentos que foram muito impactantes, sabe? Assim, foi a Isabela ter nascido, não ter podido ficar com ela, né? Eu fiquei uma semana internada e ela em um andar do hospital e eu em outro andar, não podia vê-la pelo fato de estar de Covid e ela um bebê prematuro na UTI neonatal, Oh, que só triste. recebia notícias dela, foto e notícias dela de como ela estava. Aí eu fiquei uma semana internada, assim, graças a Deus eu não usei oxigênio, assim, não tive, não foi nada que piorou, que eu fui parar em CTI, nada disso. Uhum. Mas eu tive que tomar a ação toda, porque a infecção estava muito forte. E eu fui liberada para casa depois de uma semana hospitalizada, mas a Isabela continuou, né, na UTI neonatal. Eu só pude vê-la com 13 dias de nascida. Então, durante quase 2 semanas, minha filha internada e eu não podia vê-la. Uhum. E quando eu cheguei para vê-la, recebo a notícia que ela tinha pegado uma infecção hospitalar. Quando eu pus a mão nela a primeira vez, ela lá dentro da incubadora, ela estava gelada. Eu disse, mas por que tão frio? Aí, né, foram conversar comigo que ela tinha pegado a infecção hospitalar, que eles controlavam a temperatura também pela temperatura da incubadora. Aí foi começar toda tratamento dela com os antibióticos e ela ficou no hospital por 25 dias ao todo. Aí eu pude ficar com ela lá depois, é, a partir do 13º dia, eu comecei a ficar com ela no hospital, eu dormia no hospital, conversei com eles, deixava eu tomar banho lá e ficar com ela na UTI neonatal. Teve um dia que, nossa, foi muito sofrido, porque eles tiveram que tirar o catéter que estava nela, porque descobriram que a infecção hospitalar entrou por esse catéter e eles foram tentar tirar, colocar outro catéter. Eu contei, tinha mais de 20 furos nela. Né? Durante o procedimento, eles não deixam a gente ficar perto, ficar junto. Eu fiquei mais de uma hora lá de fora, e eles colocam uma cortininha na frente, pra gente não ver. Aí eu fiquei mais de uma hora
e eles tentando colocar o outro catéter nela, eles não conseguiram. Aí quando eles liberaram para mim entrar na UTI, ela estava toda furada, né, de agulha, porque as tentativas que eles estavam fazendo para colocar o catéter para ela tomar os antibióticos, toda cheia de furinho, era mais de 20 furos, e aí eles tiveram que estar dando os antibióticos por acessos, né? No pé, Uhum. na mãozinha, mas a Isabela, ela é muito agitada, ela não ficava quieta, então sempre o acesso saía, tinha que fazer um novo acesso. Então, assim, foi muito difícil. E o meu marido, o Zaqueu, ele, ele não consegue ficar junto. Ele só me levou, assim, durante o tempo que eu fiquei internada, uma semana, ele não foi nem um dia lá me ver. E depois, com a Isabela, ele só foi lá no dia de me levar para me ficar com ela. Ele viu ela lá durante 10 minutinhos e já quis ir embora. Ele Uhum. não consegue. E aí eu tive que passar por essa barra toda sozinha lá, sabe? Uhum. Só É eu, difícil para Isabela, ele, né? e é difícil para ele. Ele não consegue estar lá perto. Ele assim, ama demais as meninas. Ele é apaixonado com os filhos, mas ele acho que não tem estrutura para aguentar isso não. Então eu tive que aguentar a barra lá sozinha. E às vezes vinha para Pitangui, ela ficou em Divinópolis, a gente mora em Pitangui, então às vezes eu vinha para Pitangui, assim, no final de semana, porque eu tinha a Sara, né, a minha filha mais velha, que também estava sentindo demais a minha falta. Com certeza. Então, me dá um pouquinho de atenção para ela. Eu vinha para Pitangui no final de semana, ficava o final de semana com ela, voltava depois para Divinópolis para continuar lá com a Isabela. E mas aí, graças a Deus, né, passou e a gente voltou para casa. Nossa, quando a gente chegou em casa, ai, foi tão bom. E essa é uma coisa que eu guardo que quando eu fiz com a Isabela, como ela ficava dentro da UTI, né, na incubadora, eu só dava o dedinho para ela, né? Eu segurava o dedinho. Uhum. E até hoje, para dormir, ela dorme segurando o dedo. Tem que segurar o dedo da gente para dormir. A gente não dá ela mão, ela quer a mão para segurar. Porque, Virou assim, ponto durante de assim, um período. virou ponto de apoio Oi? dela, né? De segurança, virou o ponto de segurança Sim, dela. sim. E assim, eu vejo hoje que eu só consegui passar por. Ah, e teve mais, né? Teve mais ainda. Depois que a gente voltou, chegou em casa, a gente chegou em casa, aí foi muito difícil. Isabela prematura, né? Um bebê prematuro. Pequenininho, todo frágil, mole, é mais difícil de cuidar. Eu não tinha leite, né? A gente, durante o tempo que eu fiquei internada, eles tentaram fazer a chamada ordenha. Em casa eu fui tentando, mas realmente não tive leite. Uhum. Então, a Isabela, né, já saiu lá do hospital tomando a mamadeira. Às vezes eu tentava fazer com que ela sugasse no seio, ela não queria. Ela chorava que queria mamadeira. Ela é assim, um pouquinho desesperada. E como não saía, né? Era muito pouco, quase nada. Infelizmente não conseguia amamentar. E Uhum. a Isabela vomitava muito. Tinha muito refluxo, mamava e parecia um chafariz. Vomitava muito e não dormia direito. E aquilo foi assim, nossa, muito cansativo para mim, que eu não conseguia descansar. Aí a gente descobriu, né? Levei no pediatra, a gente fez exames, descobriu que ela estava com intolerância ao leite, e Lactose. a PVL. Ah, tá. E não era bem a lactose, não, é a proteína do leite mesmo. E aí, bom,
a lata do leite era caríssima. Gastava uma lata por semana e era quase R$ 200. E eu licença Ai, ai, ai. maternidade. Então, assim, tanto financeiramente, desgaste emocional, foi muito cansativo. Eu retorno ao trabalho e, sim, com isso eu entrei no processo de defensoria pública, consegui o leite pelo Estado, pelo município. Graças a Deus eu consegui. Mas até, né, conseguir levou um tempo, porque esse processo todo é bem burocrático, tem que apresentar várias provas. Eu retornei ao trabalho da licença maternidade e eu fui demitida. Né? Esse meu patrão faleceu, a esposa dele, né, minha patroa, ela queria reduzir gastos e como o meu salário era um pouco maior, ela me demitiu. Uhum. Então, assim, depois tinha que 9 anos de empresa. Então, se Nossa, foi muita coisa, né? muita Eu coisa, fui né? E é uma parar para atrás da pensar. outra. Sim, foi muita coisa, uma atrás da outra. E, Uhum. assim, que aquele processo que eu comecei, eu não lembro mais o ano que a gente fez o trabalho, mas todo aquele processo me ajudou a ter passado por tudo isso que eu passei, mas não ter sido abalada, né? Porque se eu não tivesse aquela bagagem, né? Ter Da feito cura aquele de paz, né? tratamento antes, A se eu cura não de tivesse paz, né, feito a cura de Renata? paz, Aham. a cura de paz, eu não sei se teria, como teria sido, se tivesse, se eu realmente teria conseguido passar por tudo isso sem me abalar, Nossa, porque que foi assim, história. e hoje, Que né, história. Ah. Graças a Deus e a Andresa, eu estou muito bem, estou em outro emprego, assim, assim, que é até muito bom para mim. Tenho minhas meninas, as minhas duas princesas, Sara, Isabela, meu marido. Então, assim, tô bem. Problemas? Claro que a gente tem. A gente passa por situações difíceis, mas a gente passa pelas tempestades, mas a gente consegue vencer. A gente consegue continuar firme, sem se abalar. Gente, que mulher poderosa a Renata se tornou. Meu Deus! A cura de paz te preparou para um mega desafio, né, Renata? Sim, com certeza. Com certeza. A cura de paz foi um divisor de águas na minha vida e me preparou para tudo que viria, né, mais à frente. E graças a Deus e a você, eu posso dizer que eu fui curada. Nossa, que lindo, que bênção, que coisa maravilhosa. Quanto tempo, você lembra quanto tempo a gente demorou para você chegar? Quanto tempo demorou para chegar? Ou seja, quanto tempo demorou para você ter resultado? Primeiro veio toda uma preparação, aí depois a gente começou. Quer dizer, a cura de paz realmente deve ter durado 1 mês e meio. Foi imediata, né? Depois de ter feito a cura de paz, já começou a mudança em mim. Já começou já a Uhum. acontecer. Assim, é um autoconhecimento. Assim, o que eu mais vejo em você, que eu estou vendo assim, que eu estou muito, me sentindo muito bem com isso, é o tanto que você criou, trouxe para você a responsabilidade, o tanto que você se tornou autorresponsável, né? E isso, né, porque não está doendo mais, né? Ou seja, é, a sua expectativa, como você falou no início, né, te causava muitas frustrações. Mas, enfim, quando a gente muda, as situações em volta também mudam. Então, não é que, tipo assim, a sua vida continua a mesma e você é que mudou
e você consegue lidar com as situações melhor também. Mas quando você muda, o mundo muda. Você notou isso? Sim, com certeza. Então, Rê. E você me falou de melhorias aí, né, na sua área de autoconfiança, de outras coisas. Você conseguiu perceber outras melhorias? Alimentação, alergias, não sei, outras coisas você conseguiu perceber? Comunicação, alguma coisa a mais melhorou para você? A comunicação melhorou bastante. Eu, eu era aquela criança, isso aí sempre ficou marcado, que meu pai me levava para a escola, eu me escondia dentro do carro, eu ia no banco de trás, e eu lembro que eu ia me agachando, me agachando. Era assim que eu fazia, até me esconder para não me verem. Uma vez eu fiz quando eu lembro quando eu fiz curso de digitação, e a professora ia me avaliar, né, se eu estava, né, bem com a digitação. E eu repeti isso e assim, uma coisa que involuntária. Quando eu vi, eu já estava indo para debaixo da carteira. Eu ia me abaixando e me escondendo no curso de digitação. Então, assim, era muito tímida. Assim, quem me vê hoje não acredita que eu era tão tímida. Quando eu falo que é a criança interior da gente que manda, que comanda, as pessoas não acreditam. Mas isso aí que você contou da digitação é exatamente a sua criança interior entrando em ação, né? Sim. E assim, Totalmente irracional. totalmente. Gente, como pode? E quando eu tirei carteira de carro, eu também foi antes de fazer a cura de paz. Eu passei na quarta tentativa. E assim, nas primeiras tentativas, eu tremia tanto que meu joelho batia no volante. E eu só consegui passar na quarta tentativa porque o examinador era um conhecido meu. Então, eu me senti mais segura. Então, depois da cura de paz, eu consegui melhorar a comunicação, né? Falar melhor. Assim, eu acho que eu tinha aquele medo tipo, de falar em público. Era uma coisa assim que eu não conseguia, de forma alguma. Eu tô Muita notando a vergonha. sua desenvoltura toda. Falei, gente, que loucura! Que coisa linda, que coisa linda. E assim, não é barato, né? Não é um processo barato, não é um método barato. Por que você priorizou a cura de paz, Rê? Porque de cuidar de mim. A necessidade de ajuda, que eu precisava de ajuda. Eu tinha isso que eu não ia conseguir me reerguer sozinha, eu não ia conseguir me curar sozinha, que eu precisava, assim, de ajuda e que, independente do valor, na verdade, eu acho que a pessoa deve priorizar primeiro se tratar, o eu. Porque às vezes você gasta dinheiro com coisas que não são tão importantes quanto gastar dinheiro consigo mesmo. Então, assim, eu acho que não há preço no mundo que pague ser curada. Acho que é isso. Não há dinheiro no mundo que pague a pessoa ser curada e conseguir realmente viver uma vida plena. Caramba. Então, assim, valeu a pena investir no cura de paz. Com certeza, com certeza. Que coisa boa, que coisa boa. Eu quero mais, Hã? quero de novo. Eu quero mais, quero de novo, quero mais.
Você quer de novo? Vai, bora? O que você quer destravar mais dessa pessoa poderosa aí? Ah, É... a finança. Ah, pois é, né? Aí, ó, quem sabe, né? Vou comentar com você sobre isso no final, então. É porque tem tudo a ver Tá ok. também, né? A gente não trabalhou isso dentro do Cura de Paz. Hoje está tão mais completo, mas Não, destrava mesmo. é porque na época o que estava assim, me matando aos poucos era o lado emocional, de relacionamento, né? Uhum. Então, assim, agora eu quero destravar para viver plenamente na minha vida financeira. Pois é, Rê, deixa eu comentar com você. Tem agora, né, o método MAP, que é Mulher de Alto Poder, e dentro do método MAP, o destrave, ele vem assim, desde o útero da sua mãe até os medos que você tem do futuro, né? Medo de ficar sozinha, de não ter dinheiro na aposentadoria, os medos, as minhoquinhas que a gente tem sobre o futuro. Pois é, dentro do método MAP, a cura de paz ela é completa nesse nível, do útero até a situação lá dos seus medos futuros. Então fica o convite aí, Nossa, né? Que agora a coisa está muito mais completa. que legal! Legal, né? Pois Gostei. é. E deixa eu te perguntar uma coisa, então. Podemos dizer, depois de tudo que você nos contou, que a cura de paz cura a sua vida? Sim, a cura de paz curou minha vida. Ai, que lindo, Rê. Obrigada. Gratidão, gratidão, Renata. Gratidão por essa oportunidade de trazer a sua história para inspirar vidas. E você pode ter certeza que a sua história vai transformar muitas vidas. Vai dar coragem para as pessoas tomarem a decisão em prol delas mesmas. Vai mostrar para as pessoas que aquela angústia, aquele sufoco que você disse que passava e que parecia não ter solução, tem solução. Que elas só estão buscando no lado errado, no lugar errado. Né? Não está aqui no problema. Cuidar do problema não resolve o problema. Né? Então, assim, gratidão mesmo. Gratidão por você ter compartilhado a sua história comigo, com a gente. Então, pessoal, esse foi o Pacificando de hoje, né? Um programa muito especial com a nossa querida Renata, contando a história dela de superação com cura de paz. E se a história da Renata não foi motivo para você quebrar suas desculpinhas, eu não sei mais o que vai ser, tá bom? Então, eu só te espero lá, porque aquilo que você sente determina como você vive. E a cura de paz cura a sua vida. Um beijo grande e até o nosso próximo episódio. Rê, muito obrigada. Dá um tchauzinho pro pessoal. Muito obrigada. Gratidão, gratidão por você ter compartilhado com a gente a sua superação. Maravilhosa, inspiradora a sua história.